Bom dia, alunos! Hoje nós vamos falar sobre os equinodermas e os protocordados. Vocês vão encontrar esse assunto, equinodermas, na página 570 e 571 do seu livro didático. E sobre os protocordados, vocês vão encontrar nas páginas 580 e 582 do seu livro didático. Vamos lá? Os equinodermas, esse nome vem do grego equino, espinho, e derma, pele. Eles são animais marinhos e seus representantes mais conhecidos são as estrelas do mar, o ouriço do mar e as bolachas do mar. São animais triblásticos, que têm simetria pentarradial, são deuterostômios, isso é, o ânus origina-se através do blastóporo, e apresentam um endoesqueleto, por mais incrível que possa parecer. São animais bentônicos, isso é, que vivem no fundo do mar quando adultos, porém suas larvas fazem parte do plâncton e flutuam ao sabor das correntes marinhas. Essas larvas apresentam simetria bilateral e a simetria radial apresentada pelos adultos é exatamente uma adaptação ao modo de vida bentônico, sendo uma aquisição secundária. Embora ainda existam dúvidas sobre a origem evolutiva dos equinodermas, os cientistas acreditam que eles surgiram de uma linhagem de animais triblásticos, diferindo daquela que deu origem a moluscos, a anelídeos e a artrópodos. Acreditam os cientistas, que os cordados surgiram da mesma linhagem que originou os equinodermas. E as principais evidências desse nosso parentesco pode ser percebida no desenvolvimento embrionário em relação a dois eventos. A formação do celoma, que tem origem enterocefálica, e a origem do ânus, que os equinodermas e os cordados são deuterostômios. A outra semelhança entre os equinodermas e cordados é que os dois têm endoesqueleto. Podemos dividir o filo dos equinodermas em 5 classes. A primeira que nós vamos ver é denominada asteroidea, e essa classe apresenta o corpo achatado em forma de estrela, usualmente com 5 braços, mas podem chegar até 42 braços. Na região voltada para o substrato, chamada de região oral, se localiza a boca e os pés ambulacrários, que nós veremos a seguir. Já na região aboral superior se encontra o ânus. E são animais predadores e se alimentam de moluscos, de crustáceos e anelídeos, e podem ser predadores vorazes e destruindo verdadeiras florestas, entre aspas, de algas e também populações de moluscos. A segunda classe é denominada equinoidea. Ela tem um corpo circular, abaulado, como os ouriços, ou achatados como o das bolachas do mar. Eles não têm braços e a boca se localiza na região oral e o ânus na região aboral. A locomoção se dá pela movimentação dos espinhos e também dos pés ambulacrários. O esqueleto é formado por placas calcárias fundidas, formando uma carapaça interna. Eles se alimentam de detritos orgânicos raspados das rochas marinhas. A terceira classe é a classe Oruturoidea. Essa classe apresenta o corpo alongado e não tem braços. Tem um corpo macio e alongado, com a boca localizada em uma das extremidades, rodeada por tentáculos, e o ânus na outra extremidade. Eles se locomovem por pés ambulacrários, distribuídos em fileiras, e se alimentam de detritos orgânicos também. Um exemplo característico é o pepino do mar, que depois de desidratados são aproveitados como iguarias na culinária oriental, e na medicina tradicional chinesa ele é usado para tratar uma série de problemas de saúde quando consumidos com arroz branco.
incluindo a fadiga, a impotência e dor nas articulações, porque eles contêm elevados níveis de sulfato de condroitina, que é um componente principal das cartilagens, e também contém compostos anti-inflamatórios. Quando esses animais se sentem ameaçados por algum predador em potencial, eles expelem suas vísceras de maneira a afugentar o agressor, e após esse fato, os órgãos eliminados são regenerados. Eu assisti a um vídeo uma vez de pescadores usando esses animais para fazer assim um tipo de solado para a proteção dos pés, porque quando estimulados, eles soltam uma substância pegajosa que gruda na sala do pé, formando uma proteção contra o atrito com pedras das praias. Existem cerca de 50 espécies no litoral do Brasil. A classe crinoide tem um corpo em forma de taça com 5 braços ramificados e flexíveis, lembrando plumas. Algumas espécies são sésseis, isso é, fixas, e outras são livres nadantes. Essa classe tem a boca e o ânus na região oral, oposta ao substrato. Se alimentam de plâncton e detritos orgânicos em suspensão na água, que são capturados pelos cílios dos tentáculos que estão em torno da boca. Acho que eles são bem bonitos, como esse lírio do mar, né? Esses animais constantemente soltam partes do seu corpo, ou até mesmo braços inteiros, como meio de defesa ou quando se sentem perturbados. A última classe é denominada Ophiuroidea, e um exemplo é a serpente do mar. São animais com 5 braços finos e flexíveis, separados um dos outros e ligados por um disco central. A boca fica na região oral e eles não têm ânus. Usam as ondulações dos braços para se locomover e se alimentam de crustáceos pequenos, moluscos e também de detritos orgânicos do fundo do mar. As formas predadores ativas capturam o alimento por meio do enrolamento de um dos seus braços em torno da presa, e depois a presa é levada à boca. Eles são encontrados em todos os tipos de habitats marinhos. O corpo dos equinodermos é totalmente recoberto por epiderme e muito fina, que reveste inclusive os espinhos. Os espinhos são estruturas calcárias articuladas às placas do endoesqueleto que se movem por ação de músculos, e então, além de terem a função de defesa, eles têm a função de locomoção também. Então, vocês veem aqui os espinhos, eles têm epiderme em volta, e eles têm um músculo que pode controlar a movimentação desse espinho de um lado para o outro, auxiliando assim na movimentação do animal. As pedicelárias são distribuídas entre os espinhos e são estruturas móveis que são dotadas de pequenas pinças nas extremidades, e a função é remover detritos e pequenos animais que grudem, no corpo do animal, mantendo-o sempre limpo. E projetando-se da superfície do corpo, há ainda centenas de estruturas tubulares finas e flexíveis com ventosas na ponta, e que são denominados pés ambulacrários, que são responsáveis pela locomoção, pela movimentação do animal. Aqui então está uma pedicelária, que ela tem uma estrutura esquelética e uma parte flexível, e aqui a pinça na extremidade. E com essa pinça eles podem fazer assim uma limpeza do corpo, tá? Evitando que alguma alga, algum resto de animal, alguma coisa fique grudada no corpo desse animal. Agora vamos entender o sistema ambulacral, que está presente apenas nos equinodermas. Esse sistema também é chamado de sistema hidrovascular e é o responsável pela locomoção, também pela respiração, pela captura de alimento, e também funciona como um órgão sensorial.
Esse sistema consiste em um conjunto de tubos e ampolas de paredes musculares internos ao corpo e de prolongamentos tubulares que se projetam para fora através dos poros do endoesqueleto. E como é que funciona esse sistema? Bem, todos os tubos, as ampolas e os pés ambulacrários são preenchidos por água do mar que penetra no sistema hidrovascular pelos poros da placa madrepórica. Os poros da placa madrepórica se abrem internamente para um canal madrepórico, também chamado de canal pétreo, que se liga a um canal circular localizado em torno do tubo digestório. Do canal circular partem 5 expansões em forma de bolsas, as vesículas de Poli, e 5 canais radiais, que percorrem o corpo junto com a face interna das zonas ambulacrais. De cada canal radial partem centenas de pés ambulacrais, cada um deles ligado a uma ampola com paredes musculares. Os pés ambulacrais prolongam-se para o exterior do corpo através de orifícios nas placas esqueléticas. Então vejam, o sistema hidrovascular ele funciona com a pressão da água no seu interior, que é regulado pela ação da musculatura das paredes dos canais, vesículas e ampolas. Então, a água penetra através da placa madrepórica, passa pelo canal pétreo e passa pelo canal circular e é dividida em 5 partes, inicialmente, e para cada pezinho ambulacral. A contração da musculatura das ampolas força a água a penetrar nos pés ambulacrais, que são ocos e musculares. Sob pressão, os pés se distendem e encontram suas ventosas a um objeto ou a um substrato. A contração da musculatura de sucção em torno da ventosa faz com que esta se fixe ao substrato. O relaxamento da musculatura e o retorno da água para a ampola fazem o pé se soltar do substrato. Esse mecanismo permite que os pés ambulacrais se estendam e se contraiam alternadamente sob o controle de um sistema nervoso atuando na locomoção, na fixação e na captura de alimento. Então, a água entra pela placa madrepórica, como eu falei, passa pelo canal pétreo e vai para cada canal radial e para cada ampolazinha. E é como se fosse um conta-gota. A água entra e a água volta e sai. E assim o pé ambulacrar vai se contraindo e se distendendo, então fixa o animal ao substrato, captura alimentos, e assim ele pode se movimentar. Os equinodermas têm sistema digestório completo e seu alimento consiste em algas, pequenos animais e, como eu falei, detritos orgânicos. Ocorre a digestão extracelular e os produtos úteis são absorvidos pelas células intestinais. As estrelas do mar são animais carnívoros e se alimentam de corais, de anêmonas e de outros equinodermas e também de moluscos. Algumas são capazes de abrir conchas de bivalves graças à força dos pés ambulacrais. Ao encontrar o alimento, elas ejetam o seu estômago, fazendo sair pela boca e entrar em contato direto com a presa. Elas secretam, então, sobre o alimento muco e enzimas digestórias. Depois de algum tempo, o estômago é recolhido juntamente com o alimento semi-digerido. O ouriço do mar tem a boca com 5 dentinhos calcários fortes e afiados, chamados de lanterna de Aristóteles. Não possuem sistema circulatório. Os produtos da digestão são absorvidos pelas células do tubo digestório e passam para a cavidade celômica, de onde se distribuem para todo o corpo. As estruturas relacionadas à respiração variam nos diferentes grupos. Por exemplo, em alguns ouriços do mar há 10 brânquias ou as trocas gasosas são feitas pelo sistema hidrovascular.
Nas estrelas do mar, há centenas de delicadas expansões entre os espinhos, que são denominadas papilas respiratórias. Já nos holoturoides, há um conjunto de tubos ramificados, denominado árvore respiratória, que é responsável pela respiração e pela excreção do animal. O sistema nervoso consiste em um anel situado em torno da boca, do qual partem 5 nervos radiais que se ramificam e atingem todo o corpo do animal. O sistema sensorial é reduzido, composto por poucos receptores químicos e táteis, que estão situados ao redor da boca e também nos pés ambulacrais. Os equinodermas são dioicos, de fecundação externa e desenvolvimento indireto, isso é, formam larvas. Uma característica notável nos equinodermas é a sua grande capacidade de regeneração, sendo então uma forma também de reprodução, reprodução assexuada. Há casos de estrelas do mar que se tornaram pragas para os criadores de ostras, porque quando eles encontravam as estrelas na região onde eles estavam cultivando as ostras, eles rasgavam as estrelas, tentando eliminá-las. Mal sabiam que eles estavam assim possibilitando a regeneração e a multiplicação assexuada das esponjas, das estrelas. Agora vamos ver o filo dos cordados, a qual nós pertencemos. Vamos então ver primeiramente o grupo dos protocordados, que são os cordados que não apresentam coluna vertebral. São animais triblásticos, enterocelomados, deuterostômios, metamerizados, de simetria bilateral, com sistema digestório completo e eumetazoários. A maior parte tem endoesqueleto, isto é, um esqueleto interno, sistema circulatório fechado e um coração ventral. São 4 as características que os cordados têm durante o desenvolvimento embrionário. Tubo nervoso no dorso, a gente fala tubo nervoso dorsal, notocorda, fendas faringeanas e cauda pós-anal. O tubo nervoso é formado durante o desenvolvimento embrionário por uma dobra da ectoderme na região dorsal do animal, e dele vai se originar o sistema nervoso. Só os cordados têm sistema nervoso dorsal. Os invertebrados têm um sistema nervoso maciço localizado na região ventral do corpo. A notocorda é um bastão firme, porém flexível, que se forma no dorso do embrião, entre o tubo nervoso e o tubo digestório. Ela se origina da diferenciação do mesoderma, sendo formada por células grandes envoltas por uma bainha de tecido conjuntivo. A sua função é sustentar o tubo nervoso, contribuindo para definir o eixo longitudinal do embrião. Na maioria dos cordados, ela desaparece no final da vida embrionária. Os embriões dos cordados desenvolvem uma série de fendas nos 2 lados da faringe, denominadas fendas faringeanas. Nos cordados aquáticos, o tecido que reveste as fendas se desenvolve e formam as brânquias, e nos terrestres elas se fecham e desaparecem no decorrer do desenvolvimento do embrião. Os embriões também têm uma região que se prolonga além do ânus, que é a chamada cauda. A função da cauda varia de grupo para grupo. Pode ter a função de natação, por exemplo, de apoio, de defesa e de ataque, de apreensão de objetos, por exemplo, de equilíbrio. Na espécie humana, a cauda desaparece completamente durante o desenvolvimento embrionário. O filo dos cordados se divide em 3 subfilos: os urocordados, também chamados de tunicados, e os cefalocordados, que são chamados de protocordados, ou cordados invertebrados. E o subfilo craniata, ou vertebrados, que são os craniados ou cordados vertebrados.
Os urocordados, também chamados de tunicatos, não têm crânio nem vértebras e a notocorda está presente na região caudal. Um exemplo é a ascídia. Os cefalocordados também não têm crânio nem vértebras e a notocorda persiste até a fase adulta, indo da cabeça até a cauda. Um exemplo é o anfioxo, que veremos já já. Os craniados, os vertebrados, têm crânio, porém nem todos têm vértebras, que surgiram depois, posteriormente. Um exemplo é o peixe-bruxa e o endoesqueleto pode ser feito de cartilagem ou de osso. Esse cladograma representa a evolução dos cordados. Vejam que a característica deuterostomia é a primeira e é comum também aos equinodermas. Depois surgiram a metameria, a natocorda, o tubo nervoso dorsal, as fendas faringeanas e a cauda pós-anal, e assim surgiram os cordados. A característica notocorda, restrita à região da cauda, está presente nos urocordados, daí o nome, urocordados. A característica notocorda da cabeça até a cauda está presente nos cefalocordados, o próprio nome está dizendo, cefalocordados, e nos vertebrados. Já o surgimento do crânio e do encéfalo possibilitou o surgimento dos vertebrados. Os protocordados são primitivos e são mais semelhantes aos ancestrais do grupo. Os urocordados são animais sésseis, isso é, fixos, com espécies que podem formar colônias ou também espécies que têm indivíduos solitários, livres nadantes. Eles têm o corpo revestido por um envoltório espesso denominado túnica, que é constituída por um polissacarídeo semelhante à celulose, tá aí o nome tunicados. Eles apresentam duas aberturas, o sifão inalante, por onde a água entra no animal, e o sifão exalante, por onde a água sai. Eles não têm tubo nervoso nem notocorda quando adultos, porém as larvas têm as 4 características típicas dos cordados: tubo nervoso dorsal, fendas faringeanas, cauda pós-anal e notocorda. Nos urocordados, a única característica que se mantém na fase adulta é a presença de fendas faringeanas, e um exemplo é a ascídia. Os cefalocordados têm o corpo achatado lateralmente e afilado nas extremidades. Os anfioxos medem poucos centímetros, mais ou menos 10 centímetros, e eles vivem enterrados em praias, deixando a boca exposta. Na fase adulta, o tubo nervoso dorsal e a notocorda permanecem, e eles também têm fendas na faringe. A ascídia é marinha e vive presa às rochas. São animais filtradores com o sistema circulatório aberto. E tem fecundação externa e desenvolvimento indireto, isto é, formam larvas. São monóicos, mas também podem ocorrer reprodução assexuada por brotamento e originam colônias. Durante a metamorfose, a cauda e a notocorda desaparecem, permanecendo apenas as fendas faringeanas na fase embrionária. Esses animais podem filtrar até 200 litros de água em 24 horas. São animais muito diferentes mesmo, né? Quem diria que é um parente nosso tão próximo? Já foram descritas mais ou menos 3.000 espécies em todos os habitats marinhos. Elas têm sistema circulatório parcialmente aberto, com o coração na região ventral, que ora bombeia o sangue para as fendas branquiais e ora para as outras regiões do corpo, para os outros órgãos do corpo. Os cefalocordados são animais marinhos que têm a boca rodeada por longos filamentos denominados cirros bucais, que atuam como filtros
que impedem a entrada de partículas grandes na boca. Eles ficam batendo e possibilitando a alimentação do animal. Seu revestimento é relativamente transparente, o que permite visualizar sua musculatura metamerizada, organizada em blocos em formas de V deitado, os miótomos. O sangue é incolor, desprovido de pigmentos respiratórios. Existem cerca de 25 espécies e são muito estudados por proporcionar indicações sobre a origem dos vertebrados. Por serem filtradores, filtram a água que atravessa as fendas branquiais e cai no átrio e então é eliminada pelo adrioporo. A notocorda, que está presente durante a vida toda, serve de apoio à sua musculatura. O tubo nervoso dorsal tem ramificações para todas as regiões do corpo e tem a capacidade de captar luminosidade através de células especializadas, além de possuírem receptores de olfato e também de paladar. Os anfíoxos são animais dioicos que realizam fecundação externa e têm desenvolvimento indireto, isso é, com fase larval. É um animal, de certo modo, um parente bastante próximo do homem. O corpo do anfíoxo representa um modelo muito antigo de organismo que, ao longo da evolução, precedem a forma vertebrada. Daí a sua importância no estudo da biologia. Bem, alunos, por hoje é só. Na próxima aula vamos continuar o estudo dos cordados, vendo os cordados vertebrados, ok? Então, até a próxima!